Galopar para onde, quando as diferenças nos limitam? O Centauro no Jardim, do escritor gaúcho Moacir Scliar, é este o livro que eu vou resenhar para ti hoje aqui no canal do Sujeito Literário. Já te pedindo que te inscrevas no canal, te tornes membro se possível, ou vai ali, curte, manda um valeu para nós aqui, compartilha, faz o que tu puderes para ajudar na manutenção deste nosso projeto literário. Este é um autor que eu ainda não havia falado aqui no canal, penso eu pelo menos, que nasceu no ano de 1937, em 2011 ele nos deixou, e no ano de 2003 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, com mais de 70 livros publicados, traduzidos para diversos países, um autor realmente consagrado da literatura nacional, e aqui eu acredito que estamos diante realmente de um clássico que fala a partir deste olhar do realismo mágico, realismo fantástico, de como que nós lidamos com as diferenças, sejam elas culturais, sejam elas até mesmo físicas, aquilo que para alguns é considerado uma anomalia, o que foge da regra, como que o ser humano se defronta com o diferente. Acima de tudo, esta é a proposta da obra. E eu vejo aqui também um mérito bastante interessante, porque eu pensei, e aí o Eduardo, enquanto leitor, fazendo a interpretação desta obra, me remeteu muito também ao romance A Metamorfose, do Kafka. Para quem já leu, entende o que eu vou dizer aqui. Para quem não leu, fica também um convite para acompanhar a resenha deste livro que tem aqui no canal, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E a Metamorfose vai nos colocar diante dessa diferença, de como que em âmbito familiar, tanto os familiares quanto a própria pessoa que se descobre diferente vai lidar com esta situação a nível pessoal, amoroso e profissional. Então aqui a gente começa a história acompanhando uma particularidade também. Este menino, metade homem, metade cavalo, né, este centauro, nasce na cidade de 4 irmãos no interior do Rio Grande do Sul. Família judia que veio da Rússia, emigrou para o nosso país fugindo dos pogroms, que é uma palavra de origem russa que significa destruição e tempestade. Então os pogroms, de modo geral, eles remetem sempre a um aglomerado, uma multidão de pessoas que se organiza de forma aleatória e invade povoados, aldeias judias para levar o caos, a destruição mais extremada, matando homens, estuprando mulheres, causando a destruição de casas, lojas, saqueando estes lugares. É aí que está a origem dessa ideia do pogrom. Mas aqui ele fala específico, quando fala na narrativa do contexto da Rússia, ele fala do pogrom cossaco, ou seja, essa população cossaca, que para quem não sabe, ali pelo século XIV, XV, eles se estabeleceram numa região entre a Ucrânia e a Rússia, o sul da Rússia. Foram fazer isso justamente porque eles desertaram do império do czar russo. Eles não queriam servir, não estavam ali disponíveis para obedecer ao império russo. Então eles vão lá criar uma forma de organização social própria. E para que eles pudessem se defender nessa região onde eles passaram a habitar, eles também tiveram que desenvolver muito a sua habilidade militar. E no século XVI eles acabam se rendendo ao Império Russo e foram os cossacos, o exército branco, né, que lutou contra os bolcheviques já na Revolução Russa de 1917. Então como um império do czar, do Império Russo. Embora sempre tenha havido também alguns desentendimentos entre o Império e essa organização aí, social e política dos cossacos. Mas é dos pogroms dos cossacos russos que esta família, a família Tartakovsky, acaba fugindo. Isso de fato aconteceu, então ele traz um elemento real para a ficção, que é próprio do realismo mágico, do realismo fantástico, para dizer como que a família Tartakovsky saiu da Rússia e veio parar em 4 irmãos no Rio Grande do Sul. Muitas dessas famílias judias foram para algumas partes da Europa e outras emigraram de fato para a América. E esta região de 4 irmãos é uma região que recebeu muitos destes judeus que vieram para cá fugindo dos pogroms dos cossacos. Então é a partir dessa entrada contextual que nós vamos nos defrontar com a situação de que lá no município de 4 irmãos, no interior do Rio Grande do Sul, nasceu um menino centauro.
E aí, a princípio, a reação da família, vocês já devem esperar, né? A mãe acaba tendo uma depressão pós-parto, não consegue aceitar que aquela coisa saiu dela, aquele ser tão diferente. O pai também, de primeiro, rejeita o filho. As duas irmãs acabam ficando horrorizadas com aquele ser que nasceu ali. E o irmão mais velho também causa uma repulsa muito grande em relação a este menino. Porém, com o passar do tempo, o pai vai se afeiçoando, a mãe também acolhe esse menino, e é uma passagem que emociona mesmo o acolhimento dela. E aí, pensando nas diferenças, pensando esse centauro também do ponto de vista metafórico, então traz situações sempre reais. Este é o realismo mágico, né? Para pensar situações reais. E aí a gente vai se defrontar também com as irmãs acolhendo esse irmão, menos o irmão Bernardo. É o único da família que não aceita ele, que segue mantendo essa repulsa por todo o tempo. E aí ele vai estar ali recluso então ao jardim mesmo, a essa região rural, onde ele vai crescendo e ele vai passando por diversas fases da sua infância até chegar na puberdade. E aí vocês vejam, se já é complicado para um menino normal, né, comum, digamos assim, passar pela puberdade, imaginem para um menino que é metade homem, metade cavalo. E ele vai passar também por todos esses momentos. É muito interessante como se trata isso aqui, lembrando que além da família, apenas a parteira sabia que ali naquela família residia um centauro, e o médico responsável pela circuncisão deste centauro. Sim, porque ele passa por todos os rituais judeus ao longo da sua trajetória de vida. Olha quanto elemento interessante para pensar nessa narrativa. Eles acabam saindo também da região rural, lá de Quatro Irmãos, indo para um centro urbano, para uma grande cidade, e vão morar, toda a família se muda para a região de Porto Alegre. Eles vão morar na capital gaúcha, em Porto Alegre. E ele vai usar da música, da cultura, vai começar a ter um pouco desse hábito na própria região de Quatro Irmãos, quando ele começa a tocar violino, e a literatura entra muito forte na vida deste menino centauro também. A literatura como um refúgio para todo aquele adolescente que é introspectivo, né? E no caso dele, ele não podia estudar por outra forma que senão autodidata, e ele vai mergulhar nisso. E também vai desenvolver assim, o hábito de ficar observando as pessoas de dentro de casa, né? Enfim, imaginando como seria a vida dele se ele não fosse um centauro. Então, se defrontando com diversos dilemas, que são os dilemas que a gente se defronta, principalmente ali pela nossa fase de adolescência, que é querer nos colocar no mundo e, a partir das nossas descobertas, ora a gente quer ser diferente, ora a gente quer ser igual, ora a gente quer buscar essa normativa social, ora a gente quer romper, né, revolucionar, subverter esta normativa. E ele, em dado momento, vai encontrar uma centaura. Ele vai acabar encontrando uma pessoa que é como ele, só que do sexo feminino. E aí vai desenvolver um caso de amor muito forte. Eles vão ficar juntos e vão pensar juntos também na possibilidade de fazerem uma operação para se tornarem pessoas normais, digamos assim, para se tornarem dentro daquilo que é considerado a norma. E aí eles vão até o Marrocos, onde tinha um médico lá que fazia diversas cirurgias, e aí ele vai trazendo exemplos também de situações que são reais, né? Pessoas que nascem com diferentes tipos de anomalias, né? E aí chamados uns de homem-peixe, que nascem com situações assim que não estão dentro daquilo que é o aspecto físico considerado o normal, e aí fazem operações para poder viver melhor, inclusive para ter uma vida até mais longa. E ele vai retratar isso daqui. Bom, além disso, ele, ao escolher fazer isso, ele vai estar sempre se defrontando com uma questão de cunho existencial. Ou seja, o que é que, em essência, o define a ele, Guedali, este menino minotauro? É o instinto animal, e aí isso serve também para nós como seres humanos? Ou é esta busca pela ação através da razão, que é algo permitido a nós, seres humanos? No início da obra, ele vai começar, o Guedali, nos narrando a história dele, pensando como que era antes dele se tornar normal, né, incluído neste aspecto todo de uma normativa social. E ele faz isso a partir de uma reflexão dentro de um restaurante, onde frequentemente ele e a sua companheira se reuniam com outros casais. Isso era algo recorrente entre esses amigos, né, vários casais de amigos
que sempre se reuniam para jantar, para conversar sobre diversos aspectos aí da vida pequeno-burguesa, né? Desde carros, a apartamentos, formas de convívio em sociedade, enfim, muitos assuntos. Cada um tem uma profissão diferente também, essas questões entram aqui. E ele vai falando ali, antes, quando eu ainda era, né, uma pessoa, um centauro, um menino diferente. Então, eu não considero que isso que eu tenha dito agora seja spoiler, mas parte dessa virada, vem de trás para frente, falando a partir de uma reflexão de como que ele foi se desenvolvendo ali, se tornando, enfim, mais humano, a gente poderia dizer. Não sei, vai ficar na reflexão de cada um de vocês o que acontece na vida de Guedali, com todos esses elementos que são históricos, que são sociais, que tem esse toque bem incrível mesmo, assim, que toque massa do realismo fantástico para pensar questões existenciais e para pensar também a tolerância e o convívio com os diferentes. Então é isso, este é o livro que eu te recomendo hoje, O Centauro no Jardim, de Moacir Scliar. Façam esta leitura caso ainda não tenham feito. Se vocês gostam de realismo mágico, não dá para deixar passar. E a gente se fala em uma próxima com mais dicas de livros, com mais conteúdo aqui para o canal do Sujeito Literário. Um grande abraço e até lá!